Acredito que todo mundo já tenha se deitado no chão frio e sentido algum prazer nisso. Dá até para sentir as costas se alinhando e dá até para relaxar por algum tempo. É até certo ponto prazeroso. Por outro lado, talvez você já tenha experimentado deitar em uma cama em que até parece que o colchão te abraça de tão confortável que é. Deitar nas nuvens é uma metáfora, mas nesse caso parece ser bem literal. Essas são situações completamente distintas que proporcionam experiências bem diferentes. E assim é com a velha aliança e a nova aliança. Parece que essa é o melhoramento daquela, mas quando você analisa e entende mais de perto, compreende que as duas alianças são completamente diferentes uma da outra. Você está escutando o podcast do Investidor Inteligente. Todas as semanas você pode nutrir a sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de forma bastante harmônica, lançando luz sobre diversos assuntos relacionados a finanças e investimentos. Eu sou Felipe Souza, seu anfitrião no podcast. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Você me encontra no Instagram e no Facebook através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Muito em breve, você não vai mais me acompanhar pelo podcast do Investidor Inteligente. Nós estamos mudando para o podcast Tetelestai Financeiro. E é por lá que eu vou te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para a sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Eu te convido a buscar agora o podcast Tetelestai Financeiro na sua plataforma de podcast, inclusive para poder acessar os episódios mais recentes do que esse e desfrutar de entendimentos e ideias que te conduzirão à verdadeira e plena prosperidade. Diferentemente daquilo que o povo judeu estava acostumado há tanto tempo, a nova aliança trazida por Jesus era para eles bastante ofensiva. Jesus viveu em um período de transição entre alianças, mas até sua morte o que vigorava era a velha aliança feita somente para judeus, inclusive para ele próprio. Mas após a sua morte, as coisas mudaram completamente para a humanidade, começando pelos seus discípulos que conviveram com ele na terra pessoalmente durante 3 anos e meio, até os discípulos atuais e futuros. Muitas foram as mudanças da nova aliança e vamos começar com 3 fatos proféticos citados no livro de Jeremias, no capítulo 31, dos versos 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa foi uma das promessas que foram consumadas em Cristo. E aqui encontramos 3 aspectos novos, jamais experimentados pela humanidade, muito menos pelo povo de Israel. E também por isso que eles se chocavam tanto com o que Jesus lhes apresentava, considerando radical demais para aquilo que eles julgavam certo. Nessa passagem do livro de Jeremias, em que o povo judeu, já da época de Jesus, tinha acesso, declara que, primeiro, Deus escreveria sua lei no coração e na mente do seu povo.
Naquele tempo, sob a velha aliança, quem ensinava a lei às pessoas eram os rabinos nas sinagogas e no templo. Quem recebeu a lei originalmente foi Moisés, e era ele que tinha que ensinar o povo e instruí-los como viver. Aqui Deus prometeu que ele mesmo, pessoalmente, ensinaria a cada um a sua lei. E não se trata da lei de Moisés, mas sim da lei do amor e da liberdade, imprimindo-a na mente do seu povo e no coração de cada um. Tá, mas o que significa isso na prática? Significa que sim, podem ter pessoas que te expliquem coisas sobre Deus e sobre a Bíblia. Podem ter escolas de ensino nesse sentido, podem ter livros, vídeos, podcasts, pode ter todo tipo de material que te ajude a entender melhor as coisas, mas o ensinamento no fundo do profundo da sua mente e do seu coração só podem ser feitos pelo próprio Deus. Eu não sei você, mas para mim isso tira um peso imenso, remove uma responsabilidade imensa. Eu tenho todo o cuidado para expor o que vem expondo, quando tenho a oportunidade de explicar aquilo que já me foi revelado, mas quem vai de verdade confirmar aquilo que eu estou dizendo e apresentando não são meus argumentos. Quem é e deve ser o seu professor é o próprio Deus, o Espírito Santo, que espero que já habite dentro de você. É Ele quem vai te ensinar, já que depois que Jesus ascendeu aos céus, o Espírito de Deus foi enviado para nos ensinar tudo aquilo que, inclusive, o próprio Jesus não podia ensinar. Contudo, a responsabilidade de se colocar diante de Deus e deixar que Ele mesmo te ensine, te conduza e até confirme ou não o que estou dizendo é sua. Eu não sou seu professor, eu sou seu facilitador. Muitos líderes religiosos da atualidade se comportam como fariseus modernos travestidos de crentes. Querem controlar todos os costumes e práticas do povo, o que vestir, o que beber, o que fazer, o que dizer, como se comportar. Quando, ao invés disso, sem julgamento e nem doutrina humana, sem a tradição dos anciãos dos tempos modernos, somente pela fé deveriam conduzir as pessoas a terem um relacionamento genuíno com o próprio Deus. A partir do momento em que a pessoa começa a conversar com Deus e a ter um relacionamento que tende a se aprofundar, a missão de ajudá-la nessa aproximação para facilitar a conversa com o Pai acabou. Ali é Deus quem vai podar o ramo e arrancar as ervas daninhas que forem necessárias, do jeito e no tempo dele. É Ele quem vai promover a transformação. Não sou eu, nem você e nem a própria pessoa. A metamorfose celestial que acontece de dentro para fora só tem mérito de Deus. Em segundo lugar, nessa passagem do livro de Jeremias, Deus declara que todos o conhecerão intimamente. No hebraico, quando é citado o verbo conhecer, isso traz uma conotação da intimidade como em nível sexual. Conhecê-lo, dentre várias outras coisas, tem a ver com ele revelar para nós os desejos do seu coração, de se tornar amigo bem chegado, bem próximo, e da gente também poder se expor sem máscaras e revelar aquilo que está se passando conosco. Não que ele não saiba, mas é a partir da exposição é que a gente confessa para ele e para os nossos próprios ouvidos. Eu não sei se você tem ou se já teve uma amizade desse nível, de total transparência, de poder conversar sobre absolutamente tudo sem filtro. Pois é muito mais do que isso que Deus quer com cada um de nós, intimidade total, muito mais do que você já pode ter experimentado da sua melhor amizade humana, porque o seu melhor amigo é o próprio Deus, mesmo que você ainda não reconheça isso. Em terceiro lugar, nessa promessa, Deus não se lembraria mais das nossas iniquidades, das maldades do nosso coração, da inveja, da ganância, da incredulidade, da indignidade e de nenhum dos pecados que já possamos ter cometido. Ele prometeu que se esqueceria de tudo isso. Só assim estaríamos livres de qualquer tipo de culpa diante dele. E como você acha que isso tudo poderia acontecer? Pela força do seu próprio braço, na base do seu esforço inconstante e das tentativas frustradas de se manter com um comportamento perfeito o tempo todo? Sozinho, você jamais conseguiria. Sozinho, você jamais vai conseguir. Foi necessário Ele mesmo se encarnar em Jesus, cumprir perfeitamente toda a lei e morrer para que tudo isso e muito mais pudesse ser liberado para você, de graça, pela fé, apesar de ter custado muito caro para o próprio Deus. Mas não acha que a nova aliança seja uma aliança melhorada, um upgrade da velha aliança? A nova aliança trata-se de uma aliança completamente diferente e nova. Talvez seja difícil compreender emocionalmente esse fato porque nós já nascemos no tempo da nova aliança e não somos judeus de nascimento, dificultando o contraste.
Mas é importante que tenhamos algumas distinções claras para que nós possamos sempre olhar para a nossa própria vida e ver se estamos, de alguma forma, escolhendo viver sobre a velha aliança. Para que pudessem ser o tesouro pessoal de Deus, os judeus tinham que ser completamente obedientes à lei o tempo todo, a vida toda e em todos os momentos. Caso isso não acontecesse, eles, além de não terem a recompensa das bênçãos, tinham punições prescritas por conta da violação da lei. Por outro lado, sob a nova aliança, tudo o que precisamos fazer é nos apropriarmos pela fé na obra consumada de Cristo, já que ele cumpriu a lei para que ficássemos livres da maldição da lei. Além disso, já somos o tesouro pessoal de Deus, desde que creiamos que Cristo selou a aliança e por isso somos seu tesouro pessoal. Além disso, a velha aliança era focada em tudo que estava relacionado ao comportamento exterior, as práticas, costumes, leis, cerimoniais, etc. Na nova aliança, o jogo ficou muito mais profundo, porque muitas vezes a transformação e a mudança não é observável de forma imediata por fora. Tem a ver com o que acontece com o seu coração, e isso só Deus consegue saber com total clareza. A transformação é de dentro para fora, uma mudança radical e completa, feita somente por Deus. Outro ponto de diferença radical é que na velha aliança todos eram escravos do pecado. Errou, pecou, sofria punição. Sob a nova aliança, em Cristo, temos a libertação do pecado e podemos viver livres de culpa. Afinal, se o Filho vos libertar, sereis livres. Na velha aliança era impossível alcançar a perfeição. Sempre seríamos imperfeitos diante de Deus em tudo. Afinal, tudo dependia da nossa capacidade humana, o que com certeza sempre é falha. Porém, sob a nova aliança, a perfeição diante de Deus é alcançada através de Cristo, que é perfeito e tudo depende não da minha e nem da sua capacidade, mas da capacidade do próprio Deus. Fica a dica aos perfeccionistas de plantão. Abra mão da sua necessidade de ser perfeito e com uma fé simples, entregue esse perfeccionismo para Deus e declare que Deus olha para você e está satisfeito com você porque Ele vê a Cristo em você. Inclusive, já que o que alcançamos não tem nada a ver com a nossa capacidade, mas com a capacidade de Deus, é também por isso que somos mais que vencedores e podemos todas as coisas sob a nova aliança. Sob a lei, não existia vida, existia morte, condenação e não existia salvação. Porém, sob a nova aliança é o Espírito que vivifica. Somos perfeitamente justificados pelo próprio Cristo e temos a salvação completa e definitiva dada por Cristo para nós através da sua morte. Na velha aliança, os judeus temiam a ira de Deus e não havia misericórdia. Na nova aliança, Deus aplacou toda a sua ira em Jesus e, portanto, estamos salvos da ira de Deus. E por conta da sua morte, temos misericórdia completa, não existindo mais necessidade de pedir por ela novamente, coisa que na velha aliança era necessário toda vez que se transgredisse a lei. E por fim, apesar de que existem muitas outras diferenças e que o Espírito Santo pode e vai te revelar desde que você seja o melhor amigo dele, pois creia, ele já é o seu melhor amigo, na velha aliança não tínhamos herança, somente recompensa caso a lei fosse perfeitamente cumprida, ou punição caso fosse transgredida. Só que na nova aliança temos a garantia de herança eterna, sem que ninguém possa tirá-la de nós. Eu não sei você, mas aprender a viver e de fato estar sob a nova aliança parece ser muito melhor do que estar sob a velha aliança, que nem foi feita para nós, concorda? E é sobre isso que vamos tratar no próximo episódio, compreendendo o que é e como foi feita a nova aliança. Muito em breve, você não vai mais me acompanhar pelo podcast do Investidor Inteligente. Nós estamos de mudança para o podcast Tetelestai Financeiro. Te convido a pesquisar e a se inscrever agora no novo podcast para que possa me acompanhar nessa nova jornada e juntos nos tornarmos a cada dia exemplos vivos de prosperidade plena. Se tiver qualquer dúvida, você pode me encontrar através das minhas redes sociais além do podcast, seja no Instagram ou no Facebook, através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Ou se preferir, diretamente no meu site, www.felipesouza.com.br. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Investidor Inteligente. E eu te aguardo no podcast do
tetelestai financeiro.